Olá, turma! Tudo jóia? Bem-vindo a mais uma aula no nosso canal. Eu prometido é cumprido, tô aqui com a Joaninha um pouco adiantada, mas nós vamos fazer a aula daquela Joaninha linda. Esse risco é de um papel de decopagem da Senhora das Artes. Nós vamos fazer a aula dela. Depois tiver muita curtida, muito compartilhamento, muito coraçãozinho, eu vou compartilhar o risco e a paleta de cores, tá? Eu dei uma adiantadinha pra gente acelerar e não ficar tão cansativo. Então, nós vamos fazer aqui o rostinho. Sempre com tintas acrylex, nossa parceiraça aí, cada tinta para uma ideia, né? Uma tinta maravilhosa, nossa parceira de sempre aí, que tá há muitos e muitos anos comigo, parceiraça acrylex, tá? Então, nós vamos fazer aqui o rostinho dessa Joaninha. Eu vou pegar ela inteira para vocês verem, tá? Ó, o risco dela é inteirinho, eu adiantei algumas coisinhas, mas nós vamos finalizar ela. Vamos acelerando e vamos finalizar. Ela vai ficar uma fofura. Ela é de um papel de decopagem, o risco é da Senhora das Artes, que ela acabou desenhando, fazendo em papel, e aí é muito fofa, eu resolvi pintar e compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei, do jeito, do estilo que eu pinto, e mostrar pra vocês como que eu faço o meu passo, tá bom? Eu vou centralizar pra gente começar. Bora lá? Nós vamos pro rostinho. Pincel Condor, cerradinho, já cortado, lixado. Vou usar salmão bebê, papaya, branco e castanho claro, tá? Nessa proporção, tá? Então, nós vamos começar a preencher com o salmão bebê, ó. Eu vou preencher, ó, um bom pedaço. E já volto aqui pra gente sombrear. Vamos lá? Já preenchemos um pedacinho aqui, ó. Com o salmão bebê. Aqui, ó, é a pálpebra dela. Vamos lá? Vamos pro... Passamos o salmão bebê, nós vamos pro papai, ó. Pego tinta de quina e vou começar, ó. Movimentos circulares. Desculpa, eu tava me ajeitando. Até eu me ajeitar, mas a gente vai se ajeitando. Aqui é uma pálpebra dela. Tá pegando bem. Vamos lá, se a gente se preocupar com o barulho desses carros, eu nunca vou conseguir pintar, galerinha. Então, não dá pra ficar se preocupando com esse barulho desse carro, senão eu nunca vou pintar. Como todo mundo já tá cansado de saber, eu moro na avenida e não tem jeito, né, gente? Não tem jeito. Olha os barulhos. Olha os barulhos dos carros, dos caminhão. Ó, e aí nós vamos dar uma luzinha, uma luz com branco, com pituazinho. E aí eu vou voltar um pouquinho com castanho claro, ó. Hoje tá osso, galerinha. Ó, tô voltando com um pouquinho do castanho claro, ó. Geralmente não seria nessa ordem que eu faria, que nem eu fiz aqui, já a parte escura dela. Não seria nessa ordem, eu começaria do rostinho pra depois eu ir mais pra fora. Só que eu quis dar uma adiantada, porque senão nós vamos ficar aqui, vai ficar muito cansativo. O intuito da aula não é ficar cansativo e dar dica de como eu trabalho. Como que eu faço as minhas pinturas, né? Hoje em dia tem muita professora aí, muito bacana no mercado. Cada professora tem um jeitinho especial de pintar.
Então, esse é o meu jeitinho, tá bom? Agora, a gente vai adiantar o resto do rostinho. Ó, já fiz o rostinho dela. Tá vendo, ó? Dei bastante luz. Usei o salmão bebê, papaya branco e o castanho claro, tá? Ó, vou reforçando. Deixo mais claro, mais escuro, como vocês preferirem, mais um pouquinho mais escurinho, um pouquinho mais claro, aí vai ficar muito de gosto e opção, tá? Vou fazer um olhinho pra vocês ver. E aí, faço um, a gente já começa a fazer o outro, tá? Sempre começo de fora pra dentro, primeiro o branco. Posso arrastar um pouquinho, ó. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Ah, uma outra coisa que eu até queria falar com vocês. Por que eu vou compartilhar esse risco? Mesmo falando que é da Senhora das Artes. Se tiver muita curtida, muito compartilhamento. Porque é um risco de papel de decopagem. Ela desenhou o papel e o papel foi vendido. Então, eu vou compartilhar o risco com vocês. Mas jamais a gente compartilha risco de professora que vende, que as professoras vendem o risco, fazem o projeto e risca. Então, jamais a gente compartilha, a gente põe em grupo, tá? Respeitando aí todas as professoras, tá bom? Esse eu vou compartilhar com vocês, porque ele está num papel de decopagem. Então, como ele tá num papel de decopagem, ele foi vendido, ela desenhou, se eu não me engano, ele a card, se eu não me engano, esse papel. Depois eu vou achar o papel e vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou até tirar foto, vou pôr junto com o pano e com o risco, tá? É um papel de decopagem. Por isso que se vocês curtirem, compartilharem, curtir lá, dar um joinha, eu vou passar o risco pra vocês, tá? Porque somente é um papel de decopagem da Senhora das Artes. Porque jamais a gente compartilha risco das professoras aí, parceiras e amigas, tá bom? Eu nem tô ligando mais pro barulho, viu? Eu não tô nem tô usando azul Caltrin, tá? É, beleza. Vamos aqui com azul inverno, dá uma sombrinha que depois a gente escurece. Certo? Eu passo o preto e depois eu arrumo com filete, viu? E aí eu vou tentando deixar harmonioso pra ficar os dois do mesmo tamanho, tá? Depois eu venho trabalhando todinho ele depois de seco. Todo mundo sabe que eu gosto de trabalhar com a tinta seca. Gosto de fazer muita sombra e luz com a tinta seca, né? Aí nós vamos aproveitar e já vamos fazer essa parte escurinha preta dela. Agora nós vamos trabalhar essa parte escurinha aqui do pezinho que eu adiantei. E vamos lá pro rostinho. Essa parte todinha aqui que eu usei, tá? Que não foi preto, foi sépia com sombra preta. Então, eu vou deixar aqui, ó, na mãozinha. Vou centralizar a mãozinha pra gente... O que nós vamos usar aqui? Sépia, preto e castanho claro, tá? Então, nós vamos preencher com sépia.
usando tecido Estilotex, tá? Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês dos tecidos que eu mais gosto de usar. Eu uso muito o Maber, da linha Ouro. Eu gosto muito de usar esse tecido. Mas uso também bastante Estilotex. Os dois que eu mais uso, tá? Aqui ela tá com uma agulha na mão. Quem tem medo de perder o risco pode fazer pedacinho por pedacinho, não tem problema. Vou terminar de preencher e já venho pra lá. Vamos lá? Aí eu venho com a sombrinha preta. Hoje os motoqueiros tá virado no giraia. É que a avenida então não tem como, né? E meu ateliêzinho fica aqui bem na frente. De dia é barulho de movimento, de avenida, né? E à noite os motoqueiros empina, faz... Porque esse horário praticamente as entregas eu creio que se acabaram, né? Por ser um feriado, a gente acha que não vai ter muito barulho, né? Ó, tá vendo? Eu tô vindo com uma sombrinha com preto e eu vou dar luz com o castanho claro, ó. Tá vendo? Eu seguro bem na ponta que eu tenho uma firmeza a mais no meu pincel, ó. Agora eu vou vir com castanho claro, tá? Pra dar uma luz nesse... Deixa eu ver um pincel mais molinho aqui. Aí eu venho trabalhando. Depois de seco eu vou trabalhar. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu trabalho lá em cima e o pezinho dela onde já tá seco, ó. Se eu não tenho um pituá pequenininho, pode ser um pincelzinho. Pincel Condor, tá? Que eu uso. Os pituá também tudo Condor. E a gente foge um pouquinho de ser abelhinha, joaninha, só preto, 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 né? Acho que é uma cor bem bacana, né? Olha que fofura. Aqui tá a mãozinha, cabecinha. Agora nós vamos pra asinha dela, né, de vermelhinha, que eu vou fazer esse pedaço aqui e o laço lá em cima. Eu vou centralizar. Vamos lá? Vermelho tomate, vinho e vermelho fluorescente, que eu fiz na asinha, que eu vou fazer no lacinho dela, tá? Vamos preencher o lacinho, vou preencher essa banda toda e volto. Já passamos o vermelho tomate, agora nós vamos com vinho, tá? Eu nem vou mais esquentar a cabeça com barulho de carro, viu? Ó. Vamos trabalhar esse vinho. Aqui tem um miolinho do laço. Agora a gente vai trabalhar o fluorescente, certo? Depois a gente volta retocando, tá? Não se preocupa, mescla bem essa tinta. E depois a gente retoca, tá bom?
Eu vou fazer essa banda do laço e aquela parte da asinha dela que eu tinha feito metade. Com esse mesmo vermelho, tá bom? De fundo, vermelho tomate. Vinho pra sombra e o fluorescente pra dar luz, tá bom? Fizemos o lacinho, agora a gente vai fazer essa parte aqui vermelhinha, que eu já adiantei essa. Vermelho tomate. Vinho de sombra. Nós vamos acelerando, a gente vai acelerando, porque senão vai ficar muito cansativo pra vocês. Ficar uma pintura inteira, e vai e volta, por isso que eu tô acelerando, tá? Pra vocês ver como que eu pinto, como que eu volto com as minhas sombras, minha luz. São dicas, são linhas rápidas e fáceis. Agora nós vamos fazer o outro pedacinho. Vamos fazer essa folhinha aqui, ó, tá? Essa folhinha aqui. Eu vou usar verde folha, que eu já fiz as outras. Depois eu vou... Ó, não preciso chegar até a borda dela, ó. Tô usando verde folha e vou usar o verde oliva. Tinta parceiraça aí, acrylex, né? E branco. Deixa no pincel aqui, pequenininho. Aí a gente vai centralizar, vai marcar o meio dela com oliva. E a outra parte que tá encostada na flor também com oliva, ó. Aí, aqui que eu vim com oliva, eu vou fazer o contrário. Eu vou lá, tinta de um lado só. Aí, eu vou vir com branco esse lado, que eu usei só o verde. E vou vir com branco do lado de lá. Ó, vou reforçando meu verde. Depois, ó, nós vamos retocá-la. Agora, nós vamos fazer esse babadinho e aqui dentro do vestidinho dela, tá? Vamos fazer com tutti-frutti. Vou fazer esse pedacinho pra vocês verem. É a mesma coisa que a mesma cor que eu fiz na rosa e a mesma que eu vou fazer nesse babadinho aqui, tá? Primeiro pink.
Depois de secar, nós vamos fazer. Vamos vir com o vermelho carmim, tá? Ó, vou começar esse pedacinho aqui. Fazer um pedacinho pra vocês verem, pra depois a gente já terminar, adiantar. Venho com pink, sombreando, ó, trabalhando bem a minha sombra. Limpo, venho com branco dando uma luz. Geralmente eu não pinto assim com as tintas aqui em cima, viu? Todas essas cores, um pra cá, faço um, depois eu volto, não. Eu venho de cima pra baixo, fazendo, acabo, volto fazendo a sombra e a luz retocando pra fazer acabamento. Aqui, como tá assim adiantado, pra não ficar cansativo pra vocês. Isso eu vou fazer todo barradinho, tá bom? Agora nós vamos voltar com vermelho carmim. E agora eu vou voltar aqui, ó, vermelho carmim. Agora eu vou fazer todo e volto. Vamos lá para a última parte. Palha, caque e branco. Eu vou terminar o vestidinho. Vou preencher com todinho com palha, ó. Vou preencher e a gente já acelera isso. Vamos terminar aqui. Caque. Ó, venho com a sombra. Depois nós vamos entrar com outras cores. Limpando meu pincel. Trabalhando. Não vou fazer todos os acabamentos aqui, porque vai ficar cansativo. E aí, quem quiser a segunda parte de estêncil, estamparia, strass, vai dar uma curtida lá e vai pedir a segunda parte. Agora eu vou dar uma luz, ó. Olha que tá uma noite chuvosa, hein? Imagina se não tivesse. Aí eu vou secar e vou entrar com um rústico.
Ai, que cuti-cuti, que fofura. Agora a gente vai secar pra mim vir com o rústico. Vamos terminar esse pedacinho. Eu vou entrar com o telha. Vou pegar um menorzinho aqui. Vou entrar com telha. Sou um carro ou um avião? Ai, meu Deus. Um pouquinho a tinta. Por que vocês estão escutando esses barulhinhos? Rec, rec, rec. Esse barulho é da trama seca. É que eu gosto de voltar com a trama seca. Eu não gosto de pôr todas as cores, deixando, conforme eu vou pintando, eu vou deixando um espaço. Tipo, passei o fundo, aonde vai entrar a sombra, eu já deixo sem tinta pra mim vir sombreando. Eu não gosto de trabalhar assim. E tá tudo bem. Eu gosto de trabalhar com fundo, todo cobrir o fundo, sombra e luz. Aí eu venho com mais sombra, mais luz. Pode olhar onde é rostinho, tudo eu voltei. Eu gosto de trabalhar assim, tá, meninas e menino? Agora eu vou vir com uma isca do rústico. Todo o contorno é feito com sua cor de sombra. Aqui, o que que eu fiz? O vestido rústico, mais escuro. Vou contornar o vestido. Ali no laço, na asinha, qual mais escuro? Vinho. Vou contornar com vinho. Agora vamos na luz. Ó, nossa primeira aula dessa joaninha fofura já tá pronta, a nossa primeira. Aí vocês querem a segunda? Vamos compartilhar, vamos curtir pra gente vir fazendo as estampas nela. Olha como ela tá harmoniosa. Agora nós vamos fazer acabamento no rostinho e depois nós vamos fazer acabamento. Quem sabe vai ficar pro próximo vídeo os acabamentos, as estampas. Vamos centralizar no rostinho. Vamos fazer esse zóio lindo. Vamos fazer esses olhos preto, silk color, para diluir a tinta, isso para contorno. Quem sabe eu vou fazer um aquarelado atrás dela, a gente ainda não sabe. Vamos ver, nós vamos terminar e aí nós vamos... a segunda parte vai ficar as estamparias e glitter, strass, estamparias. Aí vocês cansam do vídeo, se a professora tá enrolando, aí vocês cansam e não rola, né?
fazer aqui um... bem delicado. Vamos fazer coraçãozinho no olho, com branquinho. Duas bolinhas. E nós vamos vir com o filete puxando. Na bochecha, mesmo processo. Duas bolinhas. Vamos fazer a boquinha dela. E aí, nós vamos parar. Aí, eu vou dar uma geral pra vocês verem, pra não ficar cansativo. Quem quer a segunda parte do vídeo, com estampa, strass, agulha, aí curte aí, comenta, tá? Eu quero agradecer o carinho por tudo, por sempre vocês estão curtindo, comentando. Você está curtindo, comentando. Olha como ela ficou fofura. E aí, segunda parte, a gente vai fazer estampa, fazer um aquarelado, tá? Muito obrigada. E bora para a segunda parte, gente.